Enquanto você acha, nós queremos louvar a Deus pela presença desses novos ministros, né? Candidatos ao ministério que estão aí, prontos para entrar no ministério. Se é para Jesus, nós celebramos as suas vidas. Bem-vindo à selva. Bem-vindos à selva. Versículos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Tenha a bondade de se assentar, caridade. Vamos orar, feche os olhos um instante, oremos. Eterno, digno de toda honra, glória, louvor, poder, sabedoria, adoração, seja o teu nome. Queremos, ó Deus, trazer o que tens colocado no nosso coração e apresentar para a igreja. Mas é impossível fazer, Deus, sem a presença, a operação do Espírito Santo. Clamamos ao Espírito Santo para que seja a voz a se comunicar com o seu povo. E tudo que está nessa sala que é o teu nome não confessa, seja repreendido em o nome de Jesus Cristo. Nos referimos a toda obra satânica, maligna, todo representante da serpente, a antiga serpente, seja quebrada a sua cabeça, destruída no nome de Jesus Cristo. Qualquer seta que voe nesta sala, qualquer dardo enviado, nós cancelamos e desfazemos e ordenamos a Satanás e os seus demônios: ei, arrumem agora as vossas bagagens e saiam imediatamente deste lugar. Fala, Deus, e não te cales, e glorifica o teu nome. Sim, porque nós cremos que teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta a Coríntios, tem como responsabilidade de responder algumas questões que foram colocadas e resolver alguns problemas que a igreja em Coríntios estava a viver. Lembrando os irmãos que esta igreja foi fundada por ele e que depois de algum tempo começou a enfrentar algumas situações e que precisavam da intervenção, da resposta, da fala, da comunicação do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ao iniciar esta sua carta, ele chama a atenção acerca daquilo que a igreja de Corinto estava agraciada. Se você olhar para o versículo número 4, Paulo diz que toda vez que ele vai se achegar a Deus, ele agradece a Deus. Ele diz: sempre eu dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito acerca da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo reconhece que aquela igreja está coberta por uma graça, graça obviamente dada por Cristo, mas eles estão repletos de dons. No versículo de número 5, Paulo diz: porque em tudo, do capítulo 1, claro, em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, e assim também como em todos os dons. A igreja de Coríntios é uma igreja que está cheia da palavra, cheia de dons e cheia de conhecimento. Mas, no entanto, Paulo começa a encarar alguns problemas que começam a surgir a nível da igreja por causa mesmo dos dons. Os dons eram tantos que eles começaram a fazer partidos dentro da igreja. Um grupo cria e acreditava nos dons que pelo Espírito Santo operava na vida de Pedro. Outro acreditava e se identificava muito mais com o Espírito Santo operante na vida de Paulo. E outros olhavam para Apolos e diziam que o Espírito Santo sobre a vida do Apolos é de tal maneira profundo que causa a eles grande admiração. E tinha um outro grupo, aqueles que têm dificuldade de reconhecer competência humana. Esses diziam que eu não sou nem de Apolos, nem de Pedro, nem de Paulo, muito menos de qualquer homem que esteja aqui. Eu sou de Jesus.
E o nosso senso, na hora de observarmos essas posições dos irmãos na igreja de Corinto, poderia nos levar a entender que aqueles que dizem que são de Jesus estavam mais posicionados, melhor posicionado, mais correto. Só que não. Aqueles que diziam que eram de Jesus eram os piores. Eram aqueles que não reconheciam liderança nenhuma humana e diziam: nós estamos somente sujeitos a Jesus. Nós não estamos sujeitos a mais ninguém. Nenhum homem nos lidera, nenhum homem orienta. Então Paulo vai, a partir do capítulo 2, começar a falar para os irmãos que era necessário compreender que tanto Pedro, quanto Apolos, quanto Paulo, todos eles eram de Cristo. Cada um tem uma grande responsabilidade, ou teve uma grande responsabilidade. Paulo diz que uns semearam, outros regaram, mas ele diz que nem aquele que semeou e nem aquele que regou é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Esse aqui é maior do que qualquer pessoa. O que Paulo estava a trazer para a igreja é um entendimento cristocêntrico. Tudo gira em torno de Cristo, nada está fora de Cristo. E ele diz que o Paulo é para a glória de Jesus Cristo, o Pedro é para a glória de Jesus Cristo, o Apolos é para a glória de Jesus Cristo. Tudo na igreja aponta para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3, Paulo vai tratar de alguns problemas que a igreja estava a viver do ponto de vista da moral. Alguns irmãos estavam crentes, ou melhor, sendo crentes, mas com os seus comportamentos ainda carnais. Paulo fala de crentes que estavam na igreja, mas ainda invejavam. Crentes que estavam na igreja, mas que tinham dissensão entre eles. De uma outra maneira, não falavam, passavam sem se cumprimentar. Até parece que Paulo está a escrever para a igreja atual, né? Porque nós vimos esse cenário também dentro da igreja. Parece que não, mas tem crente que inveja crente. Tem crente que deixa de cumprimentar o outro irmão. Tem crente que passa e parece que nem viu a outra pessoa. A mesma reprovação que Paulo faz naquela altura, nós subscrevemos e expusemos à igreja. Se estamos em Cristo, nós temos comunhão um com os outros. Aliás, o João fala sobre isso. João diz: se nós andarmos ou estivermos em Cristo, ou se nós estivermos sobre Ele, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, né, do seu Filho, aí sim tem a autoridade para nos retirar de todo mal, porque nós estamos bem com o Senhor e em comunhão com a igreja. Quando chega no capítulo número 4, o texto que nós tivemos a oportunidade de ler, Paulo vira-se agora para falar para os ministros, para os pregadores, e em 2 versículos desse texto, ele direciona-se a estes. Ele diz: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ele diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o apóstolo Paulo, aqui agora, começa a resgatar a essência do ministério. Ele começa a trazer a ideia de que o ministério não é um título, mas o ministério é um serviço. O ministério não é um trono, o ministério é um altar. Ele não chama ministro de senhores, ele chama o ministro de servos. Ele não chama o ministro de suas excelências, ele chama de escravos. Vocês não estão em uma posição alta, vocês estão na posição mais baixa, mais difícil. É aquela que requer muito maior responsabilidade. Paulo não chama eles de donos do rebanho, Paulo chama de administradores dos mistérios de Deus. O ministério é a mais alta honra que Deus pode confiar a um homem. O ministério é a mais alta distinção que Deus pode dar a um homem. A régua de Deus para medir o seu ministro não é e jamais será a popularidade, mas, segundo Paulo, a fidelidade. Ser ministro do Evangelho ou sofrer por ele é uma honra, pois se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós perceberemos que tudo isso que nós vivemos hoje foi desejado pelos antigos. Os profetas desejaram estar no seu lugar. Os profetas desejaram ser ministros do Evangelho. E eu posso, inclusive, ser muito mais escandaloso. Até os anjos desejaram estar nessa posição. E isto aqui não é o pastor Ismael que fala. Para que eu lhe provo
Querido, coloca aí no texto, por favor, na tela. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de números 9. Melhor, versículos números 10 aos versículos números 12. Coloca aqui na tela, deixa eu lhe provar isso. Só o capítulo 1, versículos 10 aos versículos 11 e 12. Isso, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Versículo 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Versículos números 12. Vamos lá. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviados do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Veja que primeiramente Paulo fala, os profetas desejaram, quando eles profetizavam, eles perguntavam para Deus, quando é que essas coisas vão acontecer? Deus dizia para eles, não é para o vosso tempo, isso é bom, é maravilhoso, mas não é para o vosso tempo, isso é para um tempo vindouro, é para outros que ainda não estão nesta terra. Eles diziam, mas nós gostaríamos muito de viver isso também, nós gostaríamos também de ser participantes disso, e Deus dizia para eles, mas isso não é reservado para vocês, isto é reservado para aqueles que estão por vir. Os anjos se levantavam e diziam, Senhor, aquilo que está a ser comunicado é poderoso, por que não confia para nós essa mensagem? Deus dizia para eles, não é para vocês essa mensagem é para um tempo aonde eles terão a oportunidade de carregar essa mensagem eu estou a guardar para o Ismael, ei, que privilégio. Essa mensagem eu estou a guardar para o Gaspar, ei, que privilégio. Esta mensagem eu estou a guardar para aqueles que virão depois do meu filho. Eu estou a pregar para pessoas que sentem-se privilegiadas por servirem ao Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui que se sente privilegiado pelo chamado, pela graça? Profeta desejaram, Deus não lhes deu. Anjo desejaram, Deus não lhes deu. Você nem pediu e Deus decidiu entregar nas suas mãos. Isso é para Jesus, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. John Stott diz, o ministério é uma vocação santa, não para nos engrandecer, mas para nos esvaziar em favor dos outros. Vou repetir. O ministério é uma vocação santa, não para nos engrandecer, mas para nos esvaziar em favor dos outros. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele usa o termo ministro, só que o termo ministro significa aqui servo de Cristo. O termo grego usado por Paulo do ministro é hiperetes, que significa literalmente remadores debaixo de um comando. Esse texto, ou melhor, esse nome era atribuído àqueles que subiam no barco para remar os navios, enquanto os capitães melhores davam ordem para que eles andassem na sua direção. Dito de um outro modo, eles têm a força para o remo, mas eles não têm a direção. Quem tem a direção é o capitão que está a ordená-lo. Se o capitão fecha a boca, eles param de remar. Se o capitão não dá ordem, eles não têm rumo. Eles só têm rumo debaixo da autoridade do capitão. O ministro não traça rumo, o ministro obedece ao capitão. Quem tem vontade própria não está preparado para o ministério. Ministério é para a gente que sacrifica a sua vontade a favor do capitão. Quem é que manda? É o capitão. Ele não trabalha para a aprovação dos homens, mas ele trabalha para a glória de Deus. Quem estava na posição de remar, ele não estava aí para ser visto, mesmo porque, se você estudar como funcionavam os navios daquela época, os remadores que estavam no navio, eles não estavam expostos, eles estavam escondidos, eles ficavam debaixo nos convés. Quem ficava visível eram aqueles que estavam na proa, que estavam na polpa. Estes aqui ficavam visíveis. Agora, aqueles que remavam, eles ficavam escondidos. Eu tenho dito para muita gente, se você procura popularidade, não entra no ministério.
Nós nunca desejamos popularidade. Só que Deus às vezes decide te expor. O ministério, Ele te esconde. O ministério, Ele te oculta. Te faz trabalhar sem ser visto. Por isso, quando eu ouço pessoas dizer, mas não me reconheceram, quem foi que disse que você será reconhecido pelos homens? Os homens não vão te reconhecer. Os homens não vão te olhar. Os homens não vão te bater palmas. Os homens não vão te celebrar. Mas quando você não ter celebrado na terra, pode glorificar a Deus. Pode ser que você está sendo celebrado nos céus. O ministério não é para ser visto, é para servir. E é por essa razão que Paulo traz a ideia de hiperetes. Você está colocado no convés do navio. Os que são candidatos. Você não está sendo colocado em uma exposição. Você está colocado lá embaixo. E você precisa de ouvir a voz do capitão. Continua direcionando. Mas para onde nós estamos aí? Não interessa. Eu é que sei para onde nós estamos aí. Só dá toda a tua força, toda a tua energia. Quando eu falo disso, eu sinto a graça de Deus aqui. Só dá toda a tua força, toda a sua energia. Eu não sei aonde eu estou aí, mas Deus sabe para onde está a te levar. Às vezes você vai caminhar somente assim, na confiança de que Deus sabe para onde está te levar. Você não precisa de entender muita coisa, você só precisa de obedecer. Eu não sei se tem aqui alguém que está a viver esse tempo, que não está a entender muita coisa, só está a obedecer. Se você está a viver esse tempo, creia-me, aquele que está a te direcionar, está a te levar para um lugar glorioso. Não precisa entender, caminha. Por quê? Porque púlpito não é palco de estrela. Já comecei, viu? Púlpito não é palco de estrelas. Púlpito é plataforma de servos. Só servos sobem no púlpito. Agora, se a estrela está à procura de palco, lá fora está cheio de palcos. Pode ir lá para fora, não há problemas nenhum. Lá fora está cheio de luzes. Lá fora está cheio de, quem sabe, oportunidades também. Agora, no altar não é para estrelas. No altar é para servos de Deus. Eu disse que eu já comecei, né? Então eu vou apertar muito mais o parafuso. Ser ministro de Deus não significa necessariamente ser pregador. Tem ministro que não é pregador. E tem pregador que não é ministro, nem nunca será ministro. Tá bom assim ou vocês querem pôr a fundo o parafuso? Já tá bom assim? Já? Porque às vezes a comparação que você quer fazer é: eu prego mais que o fulano. Como é que eu prego mais que o fulano? O fulano é e eu não sou. Quem foi que disse que pregador é ministro? O pregador não é ministro. E o ministro, nem todo ministro é pregador. Tem ministro que não é pregador, mas é bom administrador dos mistérios de Deus. É bom servo de Deus. É fiel na presença de Deus. Pregação é um dom. Ministério é um serviço que Deus entrega para que você possa caminhar com Ele. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Pare de comparar consigo. Eu prego mais, pode pregar mais, não há problemas nenhum. Quem foi que disse que Deus chamou quem prega mais? Deus chamou quem tem coração fiel e no trono de Deus. É esse quem Deus chamou. E se você pode exaltar o nome do Senhor Jesus, exalta. Eu preciso te dizer isso. Porque às vezes a pessoa coloca sobre si um peso que não tem necessidade de carregar. Você não tem necessidade de carregar um peso de que eu tenho que ser o melhor pregador. Não há necessidade disso. Mesmo porque para comunicar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, aleluia, está sentado à direita do poder, não precisa de ser mestre, não precisa de ser doutor. Qualquer pessoa pode abrir a boca e dizer: Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à direita do poder e Ele voltará para buscar a sua igreja. A pregação está feita, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Tem aqui alguém que pode exaltar o nome do Senhor Jesus? Ei, Jesus, esta tarde vai ser boa. Aleluia. Paulo diz: o ministro é hiperetes, o ministro é servo.
Ele está escondido, Ele está no oculto. Aleluia. Você sabe que para você compreender isso, é igual a liderança. A boa liderança é aquela que algumas vezes nem se sente que ela está presente. Ela está, você testa, mas você não consegue perceber que está. Sabe quem é que lidera um bolo? É o açúcar. Se você tira o açúcar dele, não consegue sentir a doçura dele, você vai dizer que ele não está bom. Mas enquanto você come o bolo, você não consegue sentir o granulado do açúcar. Você consegue dizer que tem ovo, colocaram laranja, mas você nunca cita o açúcar. Ele está presente, ele lidera, mas ele não é visível. Eu posso pregar para alguém que está aqui? Para você influenciar, você não precisa ser visível. Mesmo sem ser visto, você tem que influenciar. Eu preciso pregar para os ministros, para os novos ministros. Porque às vezes você pensa que vai ser consagrado, que agora todos os dias você vai estar escalado no altar. Agora é minha oportunidade para estar no altar todos os dias. Vou pregar, vamos escalar. Ei, você não foi chamado para ser visível. Teu trabalho muitas das vezes não vai ser em campo visível. Teu trabalho muitas das vezes vai ser no campo invisível. Você vai trabalhar na obra muitas das vezes sem ser visto. Mas o Deus que está a te ver vai honrar o teu nome. Você vai honrar muitas vezes o nome do Senhor Jesus sem subir nessa plataforma. Mas o Deus que você está a trabalhar e servir, sabe que você está a continuar remando. O barco está a andar porque você está a remar. Aleluia. Às vezes quem está no comando é o capitão, mas quem está a remar é outra pessoa. Posso pregar para remadores de navios? Continua remando sem ser visto. Não está a ser reconhecido, mas continua remando. Não está a ser citado, mas continua remando. Não está a ser honrado, mas continua remando. Seu nome não está a ser levantado, mas o seu trabalho está a ser honrado e está a ser visto. Sua coroa está a ser preparada. Os céus estão aplaudindo. Tem alguém que está a servir. Tem alguém que está a servir. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Mas Paulo diz que os ministros também são dispenseiros. Dispenseiro no seu original do grego é oikonomos, que significa administrador da casa. Que quer dizer que ele não é o dono da herança, ele é apenas o distribuidor fiel dela. Ele não é o dono da casa, ele é só o administrador da casa. Ele não é o dono da igreja, o dono da igreja é Jesus. Eu vou repetir, ele não é o dono. O dono é Jesus. Ele não é nada. Quem é Jesus. E eu lhe digo isso porque se você entender que agora que eu me tornar ministro vão me sentir, é você que vai se sentir. Porque nós não somos nada. Nós somos somente o administrador. A casa não é nossa. A casa tem dono. Eu vou repetir, a casa não é nossa, a casa tem dono. É verdade que tem gente que bate no peito, pastores, e dizem, minha igreja. Quando é que a igreja é tua? Você não morreu por ela, você não foi colocado na cruz por ela. A igreja não é tua, a igreja é de Jesus. E quem é você? É o administrador, somente. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para inovar o evangelho. Nós fomos chamados para administrar fielmente aquilo que nos foi confiado. Nós não fomos chamados para aparecer, para nos sentir. É administrador. Por essa razão é que Paulo diz, convém que eles sejam dispenseiros. Você que sabe, né?
Você quando vai para uma casa de banho, especialmente de centros comerciais, você vai ir para o lado, você vai encontrar o dispensador, né, de sabonete. Ele está aí para ser usado, você vai, aperta e ele dispensa o sabonete que está lá, simplesmente larga. Ele não é nada, só está aí para carregar o sabonete. Se ele não tiver o sabonete, não vale nada. O que vale é o conteúdo que está dentro dele, não é a estrutura. Eu posso continuar pregando, hein? A estrutura pode ser bonita, se não tiver sabão, não tem serventia nenhuma. Pode ser de ouro, mas se não tiver o sabão, não tem serventia absolutamente nenhuma. Ou você não entendeu? Eu vou te fazer entender. Você pode ser linda, pode ser lindo, se não tiver o Espírito dentro, não serve. Agora eu estou a chegar lá, né? Não serve para nada. Pode fazer mensagem poderosa. Pastor, eu faço mensagem poderosa. Irmão, até ChatGPT está fazendo mensagem. Até chat está fazendo mensagem, mas não tem unção, não tem poder, não tem autoridade, não tem intimidade, não tem graça, não tem a glória de Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. O que faz a diferença é o que nós carregamos. O vaso não é nada. Agora, aquilo que o vaso carrega é que faz toda a diferença. Oh, glórias ao nome de Jesus. Então, primeira lição: o ministro é um servo de Cristo. Segunda lição: o ministro é dispenseiro dos mistérios de Deus. Terceira lição, aqui eu começo já a descer um bocadinho. O ministério tem exigências. Olha para tentar lá, diga para ele: tem exigências. O ministério exige padrões. Você quando olhar para o livro de Levíticos, e Deus começa a falar para Moisés a qualidade do sacerdote, você vai fugir. Deus diz assim para Moisés: avisa para toda a gente que quer ser sacerdote, que ele primeiro vai deixar de ser comum, ele vai ser anormal. E por que ele vai ser anormal, Deus? Porque toda a gente, as pessoas comuns, vão tocar nos mortos, mas eles não vão poder tocar nos mortos. Todos comuns vão beber vinho, mas eles não vão poder beber vinho. Oh, glórias a Deus. Todos os comuns podem entrar dentro do templo, mas eles, quando entrarem no templo, especialmente no lugar santo, tem que ungir o dedo do pé, tem que ungir o dedo da mão, tem que ungir a sua orelha, tem que ungir a sua cabeça, porque eles não são normais. Aprendo aqui com Moisés que ministros são pessoas normais, que têm a responsabilidade de trabalhar com coisas anormais, sobrenaturais. O pé deles está aqui, porém a cabeça deles já não é deste mundo. Se você for no capítulo 21 do livro de Levíticos, a partir do versículo 17, todo o capítulo 21 fala das exigências, mas a partir do versículo 17 ele me traz algumas exigências físicas que me encantam. Ele diz, por exemplo, que o ministro, ou melhor, o sacerdote, não pode ser cego, não pode ser coxo, não pode ter rosto deformado, não pode ter um membro mais comprido do que o outro. Todos os seus membros têm que estar alinhados. Não pode ser corcunda, não pode ser anão e não pode ter defeito nos olhos. Veja a exigência que ele coloca. Primeiro, eu vou discorrendo todas elas. Primeiro, não pode ser cego. Aqui ele está a deixar claro: ministro sem visão não é ministro. Tem que ter visão espiritual. Os olhos deles têm que funcionar. Se não funcionar, o diabo vai lhe pegar. Se não funcionar, não tem discernimento, não vai compreender as coisas espirituais. Necessita de ter olhos a funcionar. Também ele diz que não pode ser coxo. Ele não pode ser o que? Coxo. Ele não pode entrar no templo e ter dificuldades. Isso fala de equilíbrio. O ministro tem que ser equilibrado, não pode ser
desequilibrado. Se for desequilibrado, vai complicar as coisas. Por essa razão, não pode ser um sacerdote que seja coxo. Ele diz que não pode ter, Senhor, um membro demasiadamente comprido. Ele está a falar, o ministro não pode ter exageros, não pode ser extremista, precisa de ter uma régua que o leva, que o equilibra. Ele diz que também não pode ter fratura no pé. Ele diz que o ministro não pode ter um problema, faltou um dedo, faltou o dedo menor, não pode ter esse problema. O que isso fala? Isso fala de firmeza em sua caminhada, tem que estar em pé, não pode cair, não pode ir para o lado. O ministro também não pode ser corcunda, ministro curvado pelos pesos da vida. Ele não pode olhar para baixo, porque a vida dele não está aqui embaixo, ele tem que olhar para cima. Quando nós falamos em olhar para baixo, não se preocupa tanto com as coisas desse mundo, se preocupa com as coisas que são de cima. Se você andar olhando para baixo, vai esquecer que você não é administrador, você é pastor. Qual é a grande diferença entre as duas coisas? Um certo pastor me disse que falou com um filho seu que defendeu um doutoramento na Alemanha, e ele, no seu doutoramento, o reverendo Antônio Gaspar Miranda, ele defendeu a tese de que pastor não é administrador. E quando ele saltou esse interesse, porque nós aprendemos que pastor tem que ser administrador, então a ideia é, qual é o sentido que você dá nisso? Ele disse, porque todo administrador, se os membros da sua companhia não estão a funcionar, ele despede. Se alguém lhe causar danos, ele despede. Agora, o pastor, se um membro lhe persegue, vai ter que conviver com ele. Se alguém não lhe gosta, vai ter que conviver com ele. Se alguém lhe apedreja, vai ter que andar com ele. Como é que você vai despedir alguém da igreja? Não dá. Perguntam nesses senhores que estão aqui. Eles suportam gente que, se fosse por eles, já tinham mandado embora há muito tempo, mas tem que continuar. Come on, somebody. Come on, somebody. Não me deixam aqui sozinho. Vamos pensar que eu penso assim sozinho, tá? Se fosse por nós mesmos, já devíamos fazer cartas para alguma pessoa e dizer, vai embora. Mas porque você não é administrador, não dá para expulsar. Você caminha e ama, aleluia. Encontra-se com ele, a paz do Senhor. Eu te amo em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu te amo em Cristo Jesus. Porque você pastor, aleluia. Você é obrigado a amar, você é obrigado a cuidar, você é obrigado a cuidar de quem não te ama, você é obrigado a estender as mãos de quem quer te deixar cair, você é obrigado a carregar quem não te gosta, você é obrigado a lidar com a ingratidão e ainda por cima subir no altar e dizer, eu estou espetacular para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso pregar para vocês que estão aqui, bem-vindo à selva, aleluia, bem-vindo ao mundo das ingratidão, que você estenda as mãos e quem você estende as mãos é que te faca. Posso usar essa expressão, né? Aleluia. Olha para o teu irmão, diga para ele, mas o Senhor te dá força. Fala para ele, mas o Senhor te dá força. É por essa razão que o ministério não é para corcunda. Aleluia. Diga para o seu irmão, se endireita, diga para ele, pare de olhar para baixo. Quem são os corcundas? Eu já peguei, agora eu vou. Aleluia. Quem são os corcundas ministeriais? É os que pensam que depois de entrar no ministério, eu vou viver, permita-me a expressão, vidas largas. Vem para ministério por causa de recurso financeiro. Eu vou pregar, porque eu tenho que pregar. Vem para o ministério por causa de benefícios. Aleluia. Vem ministério porque agora eu vou poder comprar, eu vou poder adquirir. Eu não queria te desanimar, mas eu preciso te contar uma verdade. 80% dos pastores estão com dificuldade de pagar renda dos lugares que eles fazem o culto. Eu preciso te dizer esta verdade. Se você olhar para pastor Ismael e pensar que é padrão para você seguir, você vai cair, vai quebrar. Aleluia. Porque a maior parte dos pastores estão com dificuldade de pagar até a renda da sua casa. Porque ministério não dá dinheiro, ministério dá problema. Vou repetir, ministério não
não dá dinheiro. Ministério dá problema. Se é por dinheiro, hoje mesmo eu te aconselho, vai embora. Agora, se for por amor à obra para sofrer, bem-vindo à selva, porque o Senhor vai te usar poderosamente. Aleluia. Olha para o seu irmão, diga para ele, tem pressa. Esses ministros que estão aqui, eles estão bonitos, olha a cara deles. Olha como eles estão. Aleluia. Vestiram bonitinho, está bonitinho, está lindo. Olha para a linha seguinte, estão todos bonitos. Gravatas bonitas, fatos bonitinhos. Aleluia. Mas começam ainda a contar os vossos problemas. Quantas contas vocês têm para pagar? Come on, fale para mim. Aleluia. Desde que vocês se tornaram ministros, ganharam mais ou começaram a sentir maior o peso do ministério? Não, contem para mim. Eles são as provas vivas de que ministério não dá dinheiro, ministério dá. Pastor Walter, você precisa me contar essa história. Aleluia. Dá problemas. Se você pensa que vai pagar contas, não vai pagar contas, vai trazer problemas. Se você pensa que agora a unção de Deus está na minha vida, nunca mais vou ter fome em casa. Deus cuida de mim, Deus não vai fazer faltar. Vai chegar dia que você vai abrir a despensa e vai dizer, como é que eu vou fazer para comprar o alimento na minha vida, para a minha casa? Olhe para quem está, diga para ele, se você não trabalhou lá fora, não procura emprego na igreja. Can I preach like I feel? Aleluia. Ser ministro não é emprego na igreja. Ser ministro significa responsabilidade. Porque algumas pessoas pensam que se eu não dei certo lá fora, então só me resta já ser pastor. Não, senhores, eu preciso de pregar. Porque esses homens que estão aqui são homens que davam a dar certo lá fora e decidiram largar tudo que estava a dar certo lá fora para abraçar o evangelho. Nós não estamos aqui porque não demos certo lá fora. Nós temos propostas lá fora. Nós estamos aqui porque decidimos segurar a palavra. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Eu posso pregar para alguém que está aqui. Deus não chama desocupado. Quando ele foi para o Mateus, estava a trabalhar. Quando ele foi para João, estava a trabalhar. Quando ele foi para Pedro, estava a trabalhar. Quando ele foi para o Tiago, estava a trabalhar. Quando ele foi para Bartolomeu, estava a trabalhar. Quando ele foi para Filipe, estava a trabalhar. Jesus foi atrás de gente que tinha ocupação. Jesus não foi atrás de gente que estava desocupado. Porque o Senhor não levanta desocupado. Ele levanta gente que tem muitas coisas para fazer. Eu vi anunciar para alguém que está aqui que é lá no teu trabalho onde ele vai te encontrar para dizer, eu te chamei, te dei um nome e agora eu quero que você entenda o preço que você vai pagar. Larga tudo e venha. Aleluia. Tem aqui alguém que compreende isso e pode exaltar o nome do Senhor? Para de ser corcunda. Aleluia. Porque ministério não é para corcunda. Entenda aqui a questão simbólica, tá? Aleluia. É para gente que consiga levantar a sua face. Mas também o ministério, segundo Levítico capítulo 21. Eu já estou dentro. O ministério não é para não. Está lá. Aleluia. Não é para não. E por que não era para anões o ministério, pastores? Porque o altar era alto. E aquele que vai ministrar devia ter uma altura que conseguisse estar diante do altar. Por essa razão que o Senhor disse, não dá, porque tem que estar à altura. Eu gostei desse termo, aleluia. Tem que estar à altura do altar. Olha para o teu irmão, diga para ele, você está à altura, diga para ele, você tem que estar à altura, aleluia, do altar. Por esta razão é que não dava para anão. Tem que estar, eu gostei disso. Olha para quem está do teu lado, diga para ele, você tem que estar à altura. Se não tiver à altura, não serve.
serve. Aleluia. Os defeitos mencionados em Levíticos são simbólicos e apontam deformidades espirituais que o ministro não pode carregar. Deus ministra, ou melhor, Deus não exige ministros perfeitos. Vou repetir. Deus não exige ministros perfeitos. Ele exige ministros íntegros. A imperfeição é humana, mas a fidelidade a Deus, ela é obrigatória. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Eu creio que, embora tenha aqui pessoas que não estão nesse grupo que estão aqui, mas tem gente que carrega essa graça para ministro que se encontra aqui. Eu vim lhe dizer que Deus vai te achar aonde você estiver, e pode crer, vai te levantar. Eu posso pregar conforme eu estou a sentir, né? Aleluia. Se você tem um chamado e não vai ser consagrado hoje, pode ficar descansado, porque não é este evento que define quem você é. Eu sinto Jesus Cristo. Can I preach like I feel? Aleluia. Não é esse evento que define quem você é. Quem define quem você é Deus, primeiro. Segundo, há tempo para tudo. Ministro não é apressado. Ou melhor, quem carrega alguma coisa não é apressado. Tem o tempo de Deus e a hora de Deus. Terceiro, na guerra, aleluia, aqui nesse contexto, ministro, não é você que se apresenta, é Deus que vai à tua atrás. E eu estou aqui para dizer para alguém que está a chegar o teu tempo. Deus vai correr à tua atrás e vai te achar onde você se encontra. Quem pode exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo? Então, primeira lição: o ministro é servo de Cristo. Segunda lição: o ministro é dispenseiro dos mistérios de Deus. Terceira lição: o ministério tem exigência. Quarta lição: o chamado não aumenta privilégios. Vou repetir: o chamado não aumenta privilégios. Pelo contrário, ele reduz privilégios. Ministro, vós não sois privilegiados materialmente falando. Pode sentir-se privilegiado espiritualmente, materialmente falando, socialmente falando. Você não tem privilégios nenhum. Eu tenho autoridade para falar. Não tem privilégio nenhum. Paulo, quando escreve em Coríntios, na segunda carta, capítulo 11, versículos número 28, Paulo fala que para além dessas coisas, eu ainda tenho que carregar o peso diário de todas as igrejas. Paulo fala, eu tenho que carregar peso por causa desse ministério. O versículo de números 24 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contando somente que eu cumpra o ministério que o Senhor me entregou. Paulo diz: eu perdi os privilégios todos. Se o ministério não te leva a sacrifício algum, ou dores, alguma coisa está mal. Talvez você não recebeu o ministério. O ministério leva a sacrifícios e leva a dores. Se não está a dar dores, não está a dar sacrifícios, significa que você não recebeu ministério, porque requer sacrifício. O verdadeiro ministro não busca coroa de ouro. O verdadeiro ministro busca coroa de espinho. Não é ouro que vai ser colocado na sua cabeça, é espinho que vai ser colocado na sua cabeça. Paulo, quando escreve a Coríntios, ele diz no capítulo número 4, ele diz que ele é fustigado todos os dias, que ele é tentado todos os dias, que ele é quebrado todos os dias. Ele não diz dia sim, dia não, todos os dias. Eu preciso te dizer isso. Ministério tem sacrifícios a pagar. Se você ainda não está a pagar, você vai pagar. E se você já pagou, não foi o último, vai continuar pagando. E se você já está cansado de apanhar, ainda vai continuar a apanhar. Porque quando não tocarem diretamente na sua reputação, vão tocar nas tuas coisas. Quando não tocarem nas tuas coisas, vão tocar na tua casa. Quando não tocarem nas
tua casa, vão tocar na tua saúde. Quando não tocar na tua saúde, vão tocar na tua família. Quando não tocar na tua família, vão tocar na sua igreja. Quando não tocar na sua igreja, vai tocar nas pessoas que estão próximas de ti. É o inimigo a dizer: eu vou te desanimar, eu vou fazer com que você recua, eu vou fazer com que você desista. Mas a Bíblia Sagrada diz, eu gosto de Paulo quando escreve a Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, quando ele chega no versículo de número 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Quando Paulo está a terminar a sua vida ministerial, Paulo diz: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu preciso de soltar o verbo aqui. Ministério não é para meninos, não é para gente que tudo por nada chora e está no colo das pessoas e fazer de vítima. Ministério é para gente adulta que apanha e diz: pode bater ainda, porque eu apanho glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma honra apanhar pela obra de Deus, é uma honra apanhar pela palavra de Deus. Ministério é para gente adulta que apanhou hoje, se levanta no dia seguinte e diz: eu não vou parar, porque aquele que me levantou é maior do que qualquer coisa. Eu posso pregar para alguns que já começam a sentir que a unção de ministério está na sua vida, pois ainda não são, mas já vivem como se já fossem. Eu vim dizer: ei, coragem, coloque essas costas diante do chicote, apanha e dobra os teus joelhos e agradece e continua a caminhar. Paulo diz: uma coisa eu fiz, eu guardei a minha fé. As lutas não acabaram com a minha fé, os problemas não fizeram com que a minha fé colocasse no lixo. Eu continuo firme com a minha fé. Eu não sei se tem aqui alguém que já conseguiu entender que aquilo que o diabo quer fazer é lhe desanimar para que você não use a sua fé. Mas hoje o diabo caiu do cavalo, porque esta pessoa levanta-se com força para a glória. Aleluia. Porque tem sacrifício. E se alguém te disse que é uma bênção, primeiro, a pessoa não mentiu, só esqueceu de te contar a outra parte. Aleluia. Porque tem preço alto a pagar, tem preço que tem que ser colocado na mesa. Paulo foi pregar em uma região. A Bíblia Sagrada diz que Paulo, naquele dia, depois de libertar um homem que estava preso em uma enfermidade, aliás, era coxo desde o ventre da sua mãe, a Bíblia diz que ele libertou o homem e o homem começou a andar. Vai ver, é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi colocado lá na igreja de Antioquia. O Barnabé chamou o apóstolo Paulo e disse: apóstolo, ou melhor, Paulo, nós sabemos que Deus tem uma chamada na sua vida. Já passaram-se 14 anos desde que Deus te apareceu lá no caminho de Damasco. Agora, desculpe, nós queremos que você venha conosco. Paulo está na igreja de Antioquia. Paulo é confirmado. O Espírito Santo consagra ele naquele dia e diz: separai para mim a Saulo e a Barnabé para uma obra que os tenho chamado. Paulo levanta e diz: é agora. Agora é que vão conhecer o homem de Deus. Paulo sai para pregar. Sua primeira viagem missionária, estaciona num lugar. Trazem-lhe um homem que desde o ventre da sua mãe está coxo. Paulo pegou naquele homem o espírito de enfermidade, foi arrancado daquele homem. A Bíblia Sagrada diz que veio gente para combater Paulo. O que o Paulo fez? Paulo fez bem a um homem, mas o bem que o Paulo fez a um homem gerou problema para outras pessoas. Paulo foi levado em um lugar, apanhou tanto Paulo naquele dia, a Bíblia diz que ele caiu e as pessoas pensaram que ele estava morto. Arrastaram Paulo para fora da cidade, disseram: nem é digno de ser enterrado aqui na nossa cidade, vai embora. Depois de algumas horas,
Paulo levanta com as feridas, sacode a sua roupa e diz: eu vou voltar. Qual é a próxima viagem? Vamos preparar a próxima viagem, porque essa porrada não vai me desanimar. Eu vim pregar para os senhores que estão aqui, que depois, quem sabe, da tua primeira pregação, da tua primeira intervenção, pode levantar o diabo, mas eu vou lhe dizer que levanta a tua cabeça, coloca o pé por cima da serpente, diga para ele: qual é a próxima viagem? Porque eu não vou desistir. Aleluia. Tem gente que está aqui, eu vim lhe dizer: ei, para você que não é ministro, ele vai atacar a tua casa, levanta no dia seguinte, diga para ele: eu vou continuar a orar e a colocar todo o feiticeiro da família debaixo dos meus pés. Isso não vai me amedrontar. Quem pode exaltar o nome? É a primeira. É a primeira. Aleluia. Aleluia, é a primeira viagem de Paulo, mas ele já encontra problemas. Jesus está a lhe ensinar que o ministério, o chamado, não é escada para subir, é cruz para carregar. Vou repetir: o ministério, a chamada, não é escada para subir, é cruz para carregar. Vou repetir isso pela terceira vez: ministério não é escada, você não está a subir, você está a carregar cruz. Bem-vindos da selva. Quando Cristo chama um homem, ele convida a morrer. Vou repetir: quando Cristo chama um homem, aqui entenda-se homem e mulher, ele chama a morrer. Pega na tua cruz e siga-me. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: prepara-se. Diga para ele: prepara-se. Aleluia. O combate é bom. Fala para ele: o combate é bom, mas vale a pena. Aleluia. Charles Spurgeon disse: o pastor não foi chamado para subir, foi chamado para carregar a cruz. Aleluia. Você fez bem o gesto, porque isso não se faz subindo, isso se faz descendo. Aleluia. Quem está aí do seu lado, diga para ele: se você vir que as minhas lágrimas aumentaram, aí é que está bom. Aleluia. Prepara-se para os gemidos aumentarem no teu quarto. Prepara para os ai, aleluia. Prepare-se, porque agora mesmo é que vai fazer sentido o quarto de oração, porque vai ter muito ai, muito mas também muito glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ministro não pode ser invejoso. I'm preaching. Sabe por que ministro não pode ser invejoso? Porque você tem que estar preparado para ver Deus abençoar gente que você orou mais do que a você mesmo. Você vai orar para gente que vai abrir empresa, mas você não tem nada. Você vai orar para gente que vai multiplicar finanças, mas você não está conseguindo. Você vai orar para gente conquistar, mas você não está conquistando. Ou seja, vai parecer que a tua oração funciona para os outros, mas não funciona. Ainda quer ser ministro? Ainda quer ser ministro? Aleluia. Você quer receber algo que funciona para os outros, mas não funciona para ti? Aleluia. Can I preach like I feel it? Posso pregar conforme eu estou a sentir? O filho da outra fica curado com a tua oração, mas o teu filho jejua. Hallelujah. Come on, somebody. You know what I'm talking about. Hallelujah. I feel like preaching. Hallelujah. Pergunta para o teu irmão: sabe por que isso acontece? Porque a unção não é tua. Eu já termino. A unção pertence a Ele. Não funciona quando você quer, funciona quando Ele quer. Aleluia.
mas vale a pena. Paulo diz: o combate mesmo assim é bom. Você veja como Paulo entendia muito bem isso, porque quando nós estamos no capítulo número 16, eu termino aqui, no capítulo número 16, aliás, vamos repetir, vamos voltar ainda, quando nós estamos no capítulo número 12 do livro de Atos dos Apóstolos, o Pedro está na cadeia, ministros, a igreja está em oração por Pedro. A Bíblia Sagrada diz que enquanto Pedro estava na cadeia, a Bíblia diz que o anjo foi enviado por Deus, soltou as algemas da mão de Pedro, soltou as algemas dos pés de Pedro. Pedro estava sendo vigiado por 16 soldados, 4 quartelos de soldados, mas mesmo assim o anjo chegou, abriu a porta, fez Pedro se vestir. Pedro saiu, as portas se abriram automaticamente e Pedro chegou até na casa, ou melhor, no cenáculo onde eles estavam em oração. Mas o que às vezes você não consegue perceber perfeitamente no texto é que o mesmo, o Tiago, melhor, também estava preso como o Pedro estava, mas a cabeça de Pedro, ou melhor, de Tiago, foi cortada, e a cabeça de Pedro não foi cortada. O Tiago é igualmente apóstolo, o Tiago igualmente andou com Jesus. Que isso? Jesus ama mais a uns e outros não? Que isso? Jesus cuida mais uns e outros não? Que isso então? Como explicar que 2 pessoas estão na cadeia, um lhe cortaram a cabeça e o outro, as portas abriram-se automaticamente? Por que isso aconteceu? Ora, porque alguns, Deus ainda alonga o sacrifício que ainda estão tendo que enfrentar. A outros, Deus permite que aconteça já dentro do tempo. Cada um tem o seu tempo e a sua hora. Mas eu gostaria que você percebesse isso. Faltou oração? Não, tinha oração, mas era um preço que ele tinha que pagar. Vamos caminhar para o capítulo número 16. No capítulo 16 tem outra cadeia. Quem está na cadeia é Paulo. Paulo ora. Na primeira cadeia, eu gosto dessas comparações. Na primeira cadeia, a oração veio de fora e o anjo foi enviado para dentro da cadeia. Na segunda cadeia, a oração não está vindo de fora, a oração está vindo de dentro. O que você aprende aqui? Tem cadeias que são quebradas na tua vida, não é a tua oração, é a intercessão de outras pessoas, mas tem outras cadeias que é você que vai ter que orar para que elas se quebram. A oração do Paulo e do Silas quebrou as cadeias que eles estavam a enfrentar. Houve um terremoto na primeira cadeia do capítulo 12. Deus não precisou usar terremoto, mas na segunda cadeia Deus usa terremoto. Por quê? Porque Deus tem várias metodologias de trabalho para aplicar na mesma situação. A cadeia, aleluia, é a mesma, mas a metodologia é diferente. Às vezes eu uso o anjo, outras vezes eu uso o terremoto. Pare de tentar ensinar Deus como Ele deve fazer. Deus sabe como Ele vai fazer e Ele pode fazer. A Bíblia diz que abriram-se as portas. Paulo e Silas saíram da cadeia, glória a Deus. Mas Paulo vai ser preso pela segunda vez. Paulo foi preso e foi acusado de queimar toda a cidade de Jerusalém. Aleluia. E por essa razão Paulo está preso. É a cadeia de Paulo. Paulo ora a Deus. Deus lhe comunica: naquela cadeia eu te tirei, mas dessa cadeia eu não vou te tirar. Você vai permanecer nesta cadeia. Paulo escreve dizendo para Timóteo: meu corpo já está sendo oferecido por aspersão, por libação. Eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Agora a coroa da justiça está à minha espera. O que Paulo está a dizer? Paulo está a declarar que eu não vou dizer que Deus não foi fiel comigo só porque Ele não me livrou de uma cadeia. Tem
cadeias que mesmo você tendo unção, sendo ministro, Deus vai te permanecer na cadeia. Aleluia. Pare de querer contar a tua história para Deus. Eu não, mulher piedosa, todos os dias estou na igreja, não falto no jejum, não falto na oração. Você pensa que Deus não conhece a tua história? Deus conhece a tua história, mas quando Deus quer que você paga um preço, você vai ter que enfrentar mesmo. Aprenda a glorificar a Deus a maior parte do tempo na sua vida. Aleluia. Não é o que acontece na tua vida que alinha o teu humor. O teu humor tem que estar lá em cima, independente daquilo que você enfrenta. Ministros não foram chamados. Posso pregar conforme eu estou a sentir. Aleluia. Aleluia. Hoje eu não estou a me sentir muito bem, e por essa razão eu não vou pregar. Permita-me essa interjeição. Aleluia. Do you think? Você pensa que esses 12 anos que eu venho pregando aqui todos os dias, não tem dia que eu me sinto mal, não tem dia que eu acordo mal, tem dias que eu não quero nem vir na igreja, mas a chamada é maior do que o meu sentimento. Aleluia. Se fosse por mim, dormiria. Mas tem algo que fala mais alto. Já não é a tua vontade que está em jogo, é a vontade dele. Já não é o teu querer que está em jogo, é o querer dele. Já não é tua disposição, porque ungido não se move por disposição, se move por unção. Não tem disposição, mas tem unção. Levanta e vai e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu posso pregar para alguns que desejam a obra do ministério. Prepare-se. Vai te ser roubada a tua disposição, vai te ser roubada a tua vontade, vai ser roubado o seu privilégio. Ministro não tem privilégio, os privilégios são roubados. E agora a honra é para ele, a glória é para ele, o privilégio é para ele. Mesmo doente, faz mesmo assim, orando doente para que doentes sejam curados, orando pobre para que pobres vençam a pobreza, orando miserável para que miseráveis saiam da miséria. Eu vim lhe dizer que Deus vai te fazer viver a mensagem que você prega. Aleluia. Você não prega que tem que ser forte, então seja forte. Você não prega que eu curo, então ore para que eu te cure. Você não prega que tem que enfrentar perseguição, calúnia, então enfrenta aquilo que você prega, para que você viva a mensagem. Posso pregar para alguém que está aqui? Aleluia. Prepara-se para a selva. Eu termino aqui. Prepara-se para a selva. Diga para o teu irmão: mas Deus não te abandonará. Fala para ele: Deus não te abandonará. Porque Paulo diz, oh yes, you got it. Paulo diz, na minha primeira defesa, todos me abandonaram, mas Deus, aleluia, mas Deus, aleluia. Hoje, pare de procurar as pessoas no problema, comece a procurar se Deus está lá. Se Deus estiver no meio do problema, pode celebrar, porque você não está sozinho. Quem pode falar? Para terminar, aleluia, eu lido agora no término com essa palavra de Paulo. Além de tudo, é necessário que se achem fiéis. Além de tudo, é necessário que se achem fiéis. Jesus Cristo conta a parábola. Quando eu fui compreender sobre fidelidade, ele conta a parábola, Jesus. Ele pegou em talento, encheu um de 5, encheu outro de 2 e encheu outro de 1. Eu acho lindo isso, porque o de 1 não invejou o de 2. O de 2 não invejou o de 5. O do 5 não perseguiu o de 2.
Porque às vezes o problema é que o de 5, quando vê que tem um de 2, ele fica com raiva do de 2 porque tem medo que lhe alcance. Então mata-lhe antes mesmo dele se multiplicar. Mas um recebeu de 5, o outro de 2, e o outro recebeu 1. E Jesus disse para ele: vão. O de 5 foi e disse: eu não vou me conformar só porque eu recebi muito. Eu vou continuar fazendo. Vou continuar crescendo. Eu vou multiplicar o que Deus colocou nas minhas mãos. Se Ele me chamou e me confiou, é porque Ele sabe que eu tenho capacidade para isso. O de 5 trabalhou, multiplicou e conseguiu mais 5. O de 2 trabalhou. Disse: o de 5, mesmo com 5 não se conforma. Quem sou eu? Vou pegar nos meus 2 e vou trabalhar. E trabalhou e conquistou mais 2. Só que o de 1, ele pegou no seu 1. A Bíblia não diz, mas eu falo aqui, contextualizando. Só 1. Os outros receberam 2. Os outros 5. O de 5 ainda pode falhar 1, ainda tem mais 4. O de 2 pode falhar 1, ainda tem mais uma chance. Mas se eu falhar com esse, eu não tenho mais chance. E o meu Senhor é mau. Colhe aonde Ele não plantou. E se eu falhar, é a minha morte. Eu vou guardar. Esse ambiente é hostil demais para mim. A Bíblia diz que o de 1 escondeu o seu talento. Quando o meu Senhor voltar, eu lhe entrego. Só que o Senhor volta. Eu vou repetir. Só que o Senhor volta. Ele não mentiu quando Ele disse que eu não vos deixarei órfão. Eu vou e voltarei. Ele não mentiu, Ele volta. Só que Ele volta. E quando Ele volta, Ele começa a pedir contas. Te dei 5. Fizeste o quê? I multiplied. I've got more 5. Aqui mais 5. Servo bom e fiel. Você acha, Reverendo Antônio Gaspar Miranda, que aquele mercado não tinha também problemas? Você acha que não havia também perigos, riscos? Em todo o ambiente econômico, independente de ser otimista ou pessimista, tem riscos. Ainda que você vá na maior potência econômica do mundo, vão te apresentar riscos reais. Há sempre riscos. Mas a diferença está a convicção de quem recebeu. Eu vou investir. E o de 2? Eu também multipliquei. Tenho mais 2. Servo bom e fiel. E o de 1? Eu te conheço. É engraçado que quem não produz nada no Evangelho é que sempre arrola o papel de conhecer bem Jesus. Vai nas redes sociais, você vai ver os que mais falam são os que não produzem. E eu, os que dizem, conhece Jesus, não produz nada. Pode filmar aqui, não produz nada. Mas é o que mais fala que conhece, que tem intimidade, tem profundidade, mas não produz nada. Eu conheço meu Senhor. Tive medo.
E escondi. Não conheces nada. O Senhor diz: servo mau e infiel. Jesus está a chamar infiel a um homem porque não cumpriu com o seu chamado. Vou repetir. Jesus está chamando um homem, ou infiel a um homem, porque não cumpriu com o seu chamado. Aqui a questão é: foi chamado para quê? Você não foi chamado para se comparar com ninguém. Você não foi chamado para ser melhor do que ninguém. Você tem um chamado específico. Trabalha naquilo pelo qual você foi chamado. Não inventa. Chamada de um pode ser mais expressiva, mas você foi chamado para isso. Eu disse aqui que o Ezequiel, quando Deus lhe chamou, ele viu uma roda gigante, dentro da roda tinha óleo. E a roda, quando uma roda girava de um lado, a outra girava da outra. E depois ele viu um animal com 4 cabeças, que também se aproximava. A glória de Deus na cor de âmbar. Ele estava na beira do rio Quebar, chamada com vários efeitos especiais. Quando Deus chamou Moisés, ele viu fogo ardendo, queimava e não se consumia. A sarça falou com ele. A voz saiu do meio da sarça: descalça a sandália que está nos teus pés. Chamada poderosa. Mas me mostra esses efeitos especiais quando Deus chamou Daniel. Quando chamou Jeremias, ele disse: antes que entrasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Não tem nada de cor de âmbar, animais com 4 cabeças. Não tem nada disso. Não tem chama de fogo. Não tem nada disso. Porque cada um foi chamado do seu jeito. Você consegue compreender isso? Preste bem atenção. Tem alguns que vão lutar, vão batalhar, vão jejuar, vão orar, mas vão liderar sua igreja de 200 pessoas. Você foi chamado para isso. Deus te deu os cuidados. E digo-lhe, o perigo disso é que vocês que estão aqui não são ministros. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Você vai dar conta de si mesmo perante a Deus. Mas quando chega para mim que sou ministro, Deus me disse: eu vou dar conta de mim, da minha família, da igreja que eu lidero. E inclusive do ministério que Ele colocou nas minhas mãos. Quando sentar, vai dizer: primeiro, me dá as tuas contas. Segundo, as contas da igreja que eu coloquei nas tuas mãos. Irmão, responder por 200 pessoas é uma coisa. Agora, responder por milhares de pessoas, não desejo que você não foi chamado. Paulo diz que cada um fique aonde ele foi chamado, na condição que foi chamado, com a medida da fé que foi chamado. Não estraga o que está bom. Não estraga o que está bom. Se o Senhor quer que você caminhe uma milha, vá. À medida que você multiplica o seu talento, futuros ministros, Deus lhe alarga, Deus lhe faz crescer. Não se frustra porque você não está conseguindo o que você deseja. Porque se Deus já permitiu que você alcançasse determinado lugar, se alegre com o Senhor. Se alegre.
Repetir histórias dos outros é bom. Eu conheci a história de fulano, alcançou esse nível de ministério, é bom. Mas muitas das vezes Deus não te vai permitir que você alcance, porque você não foi chamado para isso. E se alegra com isso. Glorifica a Deus com isso. O de 5 não era maior do que de 2. E nem era maior do que de 1. Porque quando o Senhor veio para pedir as contas, estava a pedir de acordo à responsabilidade que os entregou. Jesus não estava a pedir quem fez mais. Jesus estava a pedir quem respondeu à responsabilidade que lhe entregou. Está conseguindo perceber? Dirigir uma grande igreja não me faz eu ser VIP no céu. Pelo contrário, pode me dar mais problemas se eu não conseguir corresponder à responsabilidade que Ele entregou nas minhas mãos. Aprenda a celebrar com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você não está a disputar com ninguém, você não está a correr com ninguém, você está a fazer um caminho que Deus quer que você faça. Se você pode exaltar o nome do Senhor Jesus, exalta a Deus. Se é para Jesus, exalta o nome de Jesus.